Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para vivenciar esse último domingo dentro do mês da Bíblia. Está encerrando o tempo, o mês de setembro, o tempo da Bíblia está se encerrando e o Senhor nos convida a meditar bastante sobre a sua palavra. Esse ensinamento tão grandioso que é a realidade de Deus em nós, a certeza de Deus em nós. Essa é a ação que nos ajuda a crescer na dinâmica da fé, que nos impulsiona para frente. Essa é a vontade de Deus. E para poder viver a vontade de Deus, é necessário conhecer como que a comunidade dos tempos de outrora viveram essa experiência com o Senhor, com Deus. E olhar para a nossa vida atual e ver, nós estamos também seguindo ao Senhor? Ou será que nós estamos somente escutando o Senhor? São coisas importantes que nos ajudam a perceber a nossa conduta, o nosso caminho de fé. Pegando a primeira leitura, lá do texto do profeta, a gente tem ali toda a história que Ezequiel conta para a gente gente vê assim, toda a profecia anunciada. Nós temos que entender que ali é o fim está terminando o exílio da Babilônia, está reconstruindo Israel e logo vai ter um outro exílio. Então tem toda essa realidade que provoca na comunidade uma ação de desencontro e até mesmo de frustração. Eles se sentem frustrados e começam a culpar até mesmo o Senhor. E o que se faz ali dentro daquele contexto? Dentro do contexto, o profeta diz: olha, por mais difícil que possa ser a nossa vida, por mais complicada que possa estar a nossa história, nunca desista do Senhor, nunca desista do plano de Deus. Siga a vontade do Senhor. Essa é a parte importante, seguir a vontade de nosso Deus. Às vezes nós queremos colocar a nossa vontade e dizer que até mesmo a nossa vontade é vontade de Deus. Às vezes não. Se pegarmos um exemplo, nós vamos observar o nosso querido irmão, vamos dizer assim, o nosso pai, o pai da humanidade, que coitadinho fez as coisas erradas. Pega lá Adão. O que Adão fez? Adão pecou. Qual foi o pecado de Adão? Não foi o silêncio, gente. O pecado de Adão foi outra coisa. Na missa de manhã cedo, quando rezava, falava: qual que era o pecado de Adão? Falaram: comer a maçã. Eu falei: então não coma mais maçã, porque maçã é pecado. Não é isso. O pecado de Adão, o que é? A desobediência, o querer ser Deus, o querer estar no lugar de Deus, na ação de Deus. Adão pecou, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não soube administrar esta realidade. Então Adão inaugura nesse tempo o quê? A morte. Então, por um homem criado por Deus, é instaurada a morte no mundo. Isso não quer dizer que a pessoa que falece, ela está em pecado. Não é isso. Aqui o contexto diz que Adão, ele instaurou aquilo que não é presença de Deus, mas a ausência de Deus. Ali na questão de Adão é essa. Ele não buscou a graça, mas pela desobediência se afastou do plano de Deus.
porque a morte não existia. Então, o humano inaugura a sua própria destruição. Aí começa a gente a observar as ações até mesmo do tempo. Se nós olharmos a nossa história, o que nós vivemos, né, o homem, ele é capaz de promover a sua própria destruição. Né? E depois ele pode querer culpar a Deus, porque Deus não olhou para o homem. Mas Deus sempre olha para o homem, assim dizia o texto. Deus sempre olha para o homem. Deus sempre olha para a sua criação. Somos nós que tiramos o nosso olhar de Deus. Se pegar o texto do Evangelho, que tem uma sintonia sobre os fatos, olha que interessante quando Jesus está ali conversando com os anciãos do templo e também os sacerdotes. É interessante o fato dessa conversa, porque essa conversa se dá depois que Jesus entrou em Jerusalém. Não tem aquela parte importante dentro do tempo litúrgico que a gente canta? Qual é aquele momento que a gente canta e celebra a entrada de Jesus em Jerusalém? Né? Esse é o Domingo de Ramos. Nós celebramos o Domingo de Ramos. E como as pessoas vivem o Domingo de Ramos? Não fazem a procissão, não levantam os ramos, não cantam, não falam glória ao Filho de Davi, hosana ao Filho de Davi. É toda aquela alegria, não é? Porque as pessoas que estão às margens, então ali os publicanos, os pecadores, as prostitutas, que estavam indo até João Batista, estavam escutando uma palavra de conversão. E eles buscaram, então quer dizer que a população se deixou contagiar pela presença do Messias que ali estava. E o Messias entrou em Jerusalém. Agora tem uma ação interessante. Quem barra essa entrada? Os anciãos e sacerdotes. Eles que barram a entrada. Por que barram a entrada? É fato. Pensa comigo. Se você fala de Deus, se você está à frente da comunidade, né, se você tem o poder, você conhece a lei de Moisés, você lê a Torá, você é o único que pode abrir o rolo da lei. Olha que importante. Então você é quase como, entre aspas, semideus. E a comunidade tem que viver às custas da tua fala. Então, aquela velha lei, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque eles mandavam observar as leis, mas eles não praticavam, muitas das vezes, as leis. Então, quer dizer, é a mesma coisa, que até mesmo para um adolescente, uma criança entender, né, é aquela questão. Quando os pais falam para a gente, todo pai fala assim, não fala palavrão, não é verdade? Mas se o pai e a mãe falar palavrão e a criança dizer, você disse palavrão, o que o pai e a mãe falam para a criança? Será que o pai e a mãe, ele vai chegar e olhar para a criança e dizer, perdão, eu errei, e obrigado porque você me alertou? Ou será que o pai e a mãe vai falar, fica quieto, escapou, foi embora, né? Depois a criança lá fora vai falar o mesmo palavrão, e ela vai começar a multiplicar aquelas dores e sentimentos, né? E quem que ensinou? Não fui eu, aprendeu na rua. Não, foi você. Às vezes a gente não se policia. Então, se eu quero dar uma determinada ação, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo daquilo que eu estou pedindo para que se faça. Logo, esse pessoal que entendia da palavra de Deus na época, ficaram com medo e não contentes com a presença do Messias. Se ele vier, o prestígio dele é maior, ninguém vai vir no templo, ou vai acabar tudo. Ai, meu Deus do céu, vai ficar difícil para a gente. Então vamos falar que se a gente falar que não acredita em João Batista, eles é capaz de matar a gente, porque eles vão lá atrás de João Batista. Então, se a gente falar que Jesus não é o Messias, até então, a gente pode dizer que ele está fazendo uma armação, e a gente pode achar o meio de condená-lo à morte. É assim que eles fizeram. Só que mal eles sabiam que tudo aquilo que eles estavam fazendo pela sua ira, pela sua ganância, pelo seu egocentrismo, era um sinal pleno e perfeito da vontade de Deus para a comunidade. Porque se a gente fala que Adão, sendo humano, quis se tornar Deus, inaugurou o pecado e a morte, Deus, na sua infinita misericórdia, se fez filho. Então Deus filho, e habitou entre nós. Viveu as nossas realidades, assumiu as nossas dores e também a nossa realidade de morte, mas venceu a morte por todos nós e nos deu a certeza da vida. Se o primeiro homem trouxe a morte, inaugurou a morte sobre a terra, o novo Adão, Cristo, nos dá a certeza de uma nova vida.
E aquele que vive em Cristo não experimenta a realidade de morte oferecida por Adão, porque em Cristo vencemos a morte e somos ressuscitados no Senhor. Olha que maravilha! É grandioso isso, gente. É muito bom viver nessa certeza. Então, para poder viver nessa certeza, eu não tenho que ser nem um filho 1 e nem um filho 2. Eu não tenho que dizer somente para Deus, eu não quero. Essa visão de dizer que não quero para o antigo Israel, se eu disser para o meu pai, no antigo Israel, eu não vou fazer, eu estou defamando a imagem do meu pai e da minha mãe. Eu estou destruindo a autoridade do pai. Então, quando um filho fala, não quero, naquele tempo ele estava destruindo a autoridade do pai, na frente da comunidade. Então, é não honrar o pai e a mãe. O que disse, sim, Senhor, eu vou, mas não foi, significa aquele que não vive a verdade diante do Pai, também pecou diante do seu Pai. Aí a gente vai olhar para essa realidade e falar assim, puxa vida, então quer dizer que o pecado, ele não atinge somente uma realidade, ele atinge uma comunidade. É mais forte. Aí a gente ia parar um pouquinho e pensar, será que eu vou viver o pecado? Né? Veja que interessante. Pelo pecado dos anciãos, pelo pecado dos sacerdotes, toda a comunidade se sentiu contaminada. É quase como uma praga que entra na vida da gente e vai contaminando toda a comunidade. Por que falo isso? Quando falava da entrada de Jesus em Jerusalém, o que eles cantavam? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Essas mesmas pessoas que depois, influenciadas pelo pecado, da soberba, do egocentrismo e do poder dado pelos sacerdotes e anciãos, são as mesmas pessoas que vão dizer depois o que para Jesus? Crucifica-o. Crucifica-o. Queremos Barrabás. Quer dizer, né? Preferimos a ação mais trucidante da face da terra do que esse Jesus que aqui está. Como é que eles fizeram isso? Eles não falavam que Jesus era o Messias? Como é que eles fizeram essa ação? Por causa do pecado que estava no coração dos sacerdotes e anciãos do povo. Eles, pelo seu pecado, contaminou todo. Então o pecado ele contamina toda a realidade onde nós estamos. Aí o Senhor fala, é importante agora viver a justiça e escutar a Deus e buscar a verdadeira conversão. E a gente encontra essa parte naquela bela carta que São Paulo escreve aos Filipenses. É bonita essa carta. Essa carta foi escrita na prisão. Paulo, provavelmente ele estava lá na prisão, dentro da, hoje onde é a Turquia, né? Ele estava lá em Éfeso. Ele estava preso. Na prisão se escreve coisas boas? Claro que escreve, gente. Paulo escreveu essa carta. Olha que coisa maravilhosa. Agora, a gente quando fala de prisão penitenciária, a gente olha para a nossa realidade penitenciária, né? A realidade penitenciária que a sociedade vive. Por isso que a gente fala que lá não escreve nada de bom. Porque a penitenciária não é um lugar para a morte, é um lugar para a vida. Esse seria o princípio fundamento de toda a cadeia. Toda penitenciária deveria de ter uma ação socioeducativa. Então a pessoa errou, tem um período para o seu restabelecimento, então toda a lei da justiça, então a pessoa tem que assumir a sua responsabilidade perante a sociedade e se emendar de seu erro, para poder depois voltar à sociedade. Isso acontece? É outra coisa. Mas esse é o princípio fundamento da penitenciária. Tanto é verdade que quando a gente confessa, o que a gente recebe na confissão? Recebe o perdão. E o perdão vem por forma do quê? De uma atitude chamada penitência, graças a Deus. Né? Eu falei hoje de manhã na missa e uma criança falou, eu falei, o que o padre te dá na hora da confissão? Chicotada. Eu falei assim, ai que medo, porque alguém ensinou para ele que é chicotado que dá. Né? Mas olha que interessante o fato. O padre dá uma penitência. E o que é a penitência? É um exercício espiritual para que você possa se emendar da sua falta e não voltar a pecar mais sobre aquela atitude.
Mas se a gente volta a pecar, é porque nós não conseguimos viver verdadeiramente aquele exercício espiritual. Não colocamos na vida e simplesmente fizemos uma ação material, mecânica. Olha que ação interessante. Então, logo, gente, né, falar da confissão é dom de graça. E o nosso querido São Paulo, ele vai e fala um poema bonito. Olha, se você quer viver em Cristo, tem que entender consolação, alento, comunhão e ternura. Como? Vivendo a sua vida em Cristo. Amando de verdade uns aos outros com amor puro. Sendo aquele que é para o outro sentido pleno da comunhão do Espírito de Deus. E sabendo trabalhar a compaixão, então olhar para a realidade do outro e se preocupar. Não se preocupar em fuxicar a vida do outro. Né? Porque aqui ele fala cuidar da vida do outro. Esse cuidar da vida do outro a gente pode... É perigoso em português, né? Porque em português quando fala vai cuidar da vida dos outros, a gente fala assim, meu Deus do céu, vai querer saber da minha vida mais que não. Não é isso. É você entender o outro como alguém tão importante para você, que não pode se perder na estrada da vida. Então, rezar pelo outro, se fazer um com o outro, essa é a parte importante. Por isso que ele fala, não faça nada por competição. Até mesmo na igreja, a gente não tem que fazer nada para se colocar em evidência. Nós temos que fazer, porque essa é a nossa missão e a nossa alegria de viver. Eu não posso fazer algo na vida somente para receber o prestígio dos outros, porque se assim eu faço, eu já ganhei a minha recompensa. Não é assim que acontece numa corrida de Fórmula 1? Quem chega em primeiro, o que acontece com ele? Ele continua a ser sempre o primeiro? Ele já recebeu a sua recompensa. A taça, a champanhe, a glória, aquela coroa no pescoço, está feliz, pronto, acabou. Né? Agora, quando você serve a Deus... Quando você se coloca a serviço do outro, né, encontrar Jesus no outro, você não faz para que o outro diga, olha que bom que você é de Deus. Você faz porque você ama, porque o outro também é importante para você. Essa é a parte muito profunda. Mas por que São Paulo escreve isso para os filipenses? Gente, até na televisão fica assim, até no computador, todo mundo fica quieto, né? Ou que eu passo vergonha aqui, agora eu olhei para esse negócio aqui, agora eu me perdi tudo que eu tinha que falar, né? Mas eu volto aqui, a gente fala. Por que São Paulo escreveu isso para os filipenses? Porque Filipenses, é a cidade de Filipo, ela fica no norte da Grécia. E o norte da Grécia era povoado pelo exército romano. Então o exército romano não eram pessoas pobres, mas eram pessoas abastadas, que não passavam necessidade. Era o lugar mais rico da Grécia. O lugar mais rico da Grécia não foi Atenas, foi Filipos. Né? E nessa cidade era chamada Nova Roma. Então todos os benefícios que os romanos tinham, os filipenses também tinham. E como eles tinham essa realidade, eles poderiam cair num grande perigo da competição e da vanglória, esquecer toda a Grécia, esquecer todo o Império Romano, para viver os seus valores. E Paulo escreve dizendo, olha, se vocês querem viver verdadeiramente o amor de Deus, não fiquem pensando somente nos seus valores, mas tenha a coragem e a alegria de olhar para o próximo e se fazer um. Por isso que hoje o Santo Padre, né, coloca nesse dia, como sendo o último dia, no último domingo do mês de setembro, o Dia Mundial de Oração pelos migrantes e pelos refugiados. Se nós não soubermos olhar para o nosso irmão, viveremos bem, mas alguém vai experimentar as realidades de morte que, como sociedade, oferecemos à humanidade. Então, um momento bom para meditar e dizer, qual é a minha parte diante do todo, que é o mistério de Deus? Estou sendo cooperador do reino de Deus ou estou sendo somente cooperador dos meus valores? Estou vivendo a palavra de Deus em meio, né, fazendo acontecer Jesus em meio, ou simplesmente estou me colocando no centro de toda a realidade e atenção dessa palavra? Que o Senhor nos dê a graça de uma boa meditação, e que a gente possa dizer ao Senhor, Senhor, verdadeiramente, aqui estou,
para fazer a tua vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.